A gente volta, como eu prometi, aqui a Brasília, mas para falar de assunto do Brasil, para falar de trama golpista. A gente falou bastante sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aguarda agora a defesa dele, a resposta de Alexandre de Moraes em relação à intimação que Moraes fez lá na segunda-feira, dando um tempo, 24 horas, para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o possível descumprimento nas medidas restritivas impostas por Moraes lá na sexta-feira. A defesa passou a questão de volta à justiça, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu as medidas restritivas, mas que precisa de explicações para saber se ele pode dar entrevistas ou não e que, enquanto o ministro não explicar, ele vai ficar em silêncio, vai ficar recolhido. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é réu da trama golpista e ele faz parte do Núcleo 1. Mas durante essas 2 últimas semanas, a gente vem acompanhando oitivas e também a marcação dos interrogatórios dos núcleos 2, 3 e 4. As audiências no Núcleo 3, conduzidas pelo gabinete do relator, o ministro Alexandre de Moraes, seguem até hoje, quarta-feira, e são feitas por videoconferência. A princípio, o ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio Monteiro, também seria ouvido pelo Supremo. Ele havia sido incluído como testemunha pela defesa do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, um dos militares da turma dos Kids Pretos. Porém, Moraes atendeu a um pedido de Múcio e o dispensou da oitiva. Entre os réus do Núcleo 3, temos Bernardo Romão Correia Neto, o coronel do Exército, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, general da Reserva do Exército, também Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército, Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército, Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel também, e Vladimir Matos Soares, da Polícia Federal. Segundo a PGR, os réus do Núcleo 3 integravam a organização criminosa com o objetivo de manter Bolsonaro no poder. A acusação aponta que, em 28 de novembro de 2022, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, os réus se reuniram para discutir a elaboração de uma carta de teor golpista a ser enviada aos comandantes das Forças Armadas. Além disso, afirma a PGR que o grupo planejava ações para provocar um fato com forte impacto e mobilização social, o que permitiria a Bolsonaro e seus aliados avançarem no plano golpista. Entre essas ações estariam o assassinato de autoridades, como o próprio Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O nosso repórter Pablo Giovanni, que tem acompanhado todas essas oitivas, interrogatórios, bem de pertinho lá, direto do STF, conversa com a gente agora sobre essas audiências que devem ocorrer hoje. Pablo, bom dia, muito bom te ter aqui de novo. Bom dia, Natália, tudo bem? Tudo certo. Nos diga o que deve rolar aí no Supremo nessa quarta-feira. Claro que a gente também está nessa outra expectativa em relação à resposta de Moraes ao inquérito, né? Aliás, a defesa do Jair Bolsonaro no possível descumprimento das medidas restritivas. O Supremo hoje é ouvido as testemunhas do Núcleo 3, né? É o encerramento dessa fase de oitivas da trama golpista por geral, né? Já que o ministro Alexandre de Moraes tinha marcado para 2 semanas os núcleos 2, 3 e 4. Hoje, com o Núcleo 3, o Núcleo 3 tem, como você bem salientou, os Kids Pretos e um policial federal. As testemunhas indicadas por esse policial federal, Vladimir, serão ouvidas aqui hoje, inclusive um delegado da Polícia Federal, ao qual investigou Vladimir naquela suposta trama que ele tinha organizado para tentar assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, então candidatos ao cargo do Executivo nas eleições de 22. Mas por aqui, claro, que a expectativa é sempre a questão do despacho, a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Hoje está previsto, entre os colegas, né, a gente comenta que pode ser que hoje haja um despacho tanto do ministro pedindo mais esclarecimentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro referente a possíveis descumprimentos de medidas cautelares, né?
vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira, acabou, nos últimos dias, na verdade, quase deu uma entrevista ao Portal Metrópolis, mas por orientação da defesa ele acabou não concedendo essa entrevista por risco de ser preso. Ontem ele apresentou ao Supremo um esclarecimento referente ao que ele podia fazer nesses dias de cautelares, né? Se ele pode dar entrevista, ele pode ser filmado fora de casa. Como você bem salientou, o ministro aguarda essa manifestação, aguardou, e hoje é bem possível que ele possa despachar esse parecer do presidente para a PGR, para que sim o procurador-geral Paulo Gonet possa se manifestar, ou determinando que o ex-presidente continue com as suas cautelares, no caso, ficando em casa, ou no atual esquema que está sendo, né? Ou o PGR acaba por se manifestar com a prisão preventiva do ex-presidente. É claro que é um desdobramento que vai durar esses próximos dias, é algo que não vai ser feito de uma forma apressada, pelo que a gente conversa com os colegas aqui do Supremo, mas é claro que é sempre um momento muito conturbado do ex-presidente, que é réu nessa ação penal. O ex-presidente já prestou seu interrogatório, a fase agora do núcleo 1, ao qual o ex-presidente é réu, está com as alegações finais, no caso com o parecer do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que vai apresentar sua defesa no processo, e após os 15 dias, aí sim, as defesas dos demais réus, no caso o ex-presidente e os outros 6 réus do núcleo 1. Mas é claro que o momento de agora é o aguardo desse despacho do ministro Alexandre de Moraes, seja pedindo mais esclarecimentos, ou encaminhando para a PGR, ou quem sabe até decidindo pela uma ordem de prisão preventiva. É claro que aqui do Supremo a gente fica acompanhando, mas o dia aparenta ser bem tranquilo. É claro, né? Se tratando de Brasília, é bem difícil falar se vai ser tranquilo, se vai ser complicado, mas aqui no Portal Metrópolis a gente vai acompanhar o dia inteiro. E a gente acompanhou tudo isso que está acontecendo agora com os núcleos 2, 3 e 4, com o núcleo 1, que é justamente o núcleo em que participa Jair Bolsonaro como réu, né? Que agora a gente está nessa fase que você comentou, né, das defesas apresentarem primeiro a defesa do Mauro Cid, que é o delator, mas depois as outras defesas, e que depois que isso tudo acontecer, o ministro Alexandre de Moraes vai marcar o julgamento, pelas previsões, deve acontecer ali em setembro. Mas não deve demorar também em relação aos outros núcleos, inclusive o núcleo 2 já começa a ter os interrogatórios a partir de amanhã, né, dia 24 de julho? Tem previsto aqui os interrogatórios dos réus do núcleo 2 e do núcleo 4. É bem provável que o ministro Alexandre de Moraes não conduza essas sessões, e sim seus juízes auxiliares, né, no caso a Luciana hoje conduz do núcleo 2 as audiências, do núcleo 3, perdão, e é bem provável que amanhã ela conduza também as testemunhas os interrogatórios dos núcleos 2 e 4. É bem provável que hoje também seja marcado também os interrogatórios dos réus do núcleo 3, os kits pretos, com a data futura. O ministro sempre respeita uma semana, então bem provável que seja na próxima os interrogatórios dos réus do núcleo 3. Mas referente ao núcleo 1 do ex-presidente Jair Bolsonaro, como você bem salientou, hoje está em alegações finais com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Após os 15 dias, aí sim vai para as demais defesas, no caso o ex-presidente, o deputado federal Alexandre Ramagem, General Braga Neto, e os demais réus que são desse núcleo 1, e aí possivelmente a gente pode ter esse julgamento tanto final de agosto, início de setembro, a depender também se haverá algum pedido de interrupção, se algum réu vai apresentar alguma petição no Supremo para tentar adiar esse julgamento. Mas a princípio ocorre entre final de agosto e início de setembro aqui no Supremo. Que fala ali da parte de trás, daquela bastante conhecida do Supremo Tribunal Federal, né? Porque isso acontece, tudo isso que a gente está falando aqui da trama golpista acontece na primeira turma, né, Pablo? Aqui as audiências são, apesar de serem virtuais, né? No caso das testemunhas, as audiências ocorrem por videoconferência, mas os colegas da imprensa podem acompanhar tanto da primeira turma quanto da segunda. A gente teve semana passada casos de que o núcleo 2, que durou quase uma semana inteira, né, ocorreram na primeira turma, e os demais núcleos ocorreram na segunda. Como a gente está nessa fase final de testemunhas, de ouvir as testemunhas de defesa dos réus, acontece na primeira turma. Amanhã o Supremo ainda não divulgou como vai ser essa dinâmica,
mas vão ocorrer também na primeira e na segunda turma, no caso dos interrogatórios dos réus do núcleo 2 e núcleo 4. Esses interrogatórios vão ocorrer por videoconferência, os réus não vão poder vir aqui no Supremo. Até o momento, nenhum réu também apresentou nenhum pedido para que possa se manifestar, prestar seus esclarecimentos pelo ministro aqui na primeira turma, mas por enquanto está marcado por videoconferência. Mas é claro que pode ocorrer por alguma mudança, é claro que ao decorrer dos desenvolvimentos do processo aqui no Supremo, a gente vai informando. Pablo Giovanni, muito obrigada, nosso setorista de judiciário que está acompanhando então desde o começo as oitivas, os interrogatórios dos núcleos 1, 2, 3 e 4 da trama golpista. Pablo, muito obrigada, viu? Volte sempre. Obrigado, né?